Já estamos no ar com o painel regional. Hoje o tema é inovação, tecnologia e oportunidades. Campinas é conhecida como um dos principais polos de conhecimento e empreendedorismo do Brasil. E nós vamos saber todas as oportunidades que cercam a cidade com a nossa convidada de hoje, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Adriana Flose. Seja muito bem-vinda, secretária. Prazer, uma honra ter você aqui. Muito obrigado, eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje. E vamos falar sobre tecnologia e inovação, que Campinas tem bastante coisa, né, para a gente falar. A Campinas já é referência. Então, para começar, secretária, a gente vai aqui na primeira pergunta para saber como que tem sido o trabalho da secretaria, né, na articulação de setor público e acadêmico, porque quando a gente fala em inovação e tecnologia, esses dois, vamos dizer assim, essas duas instituições, elas precisam caminhar juntas, né? Não tenha dúvida, né? É a academia que impulsiona isso. Então, o fato da gente ter aqui as duas universidades, a Unicamp e a PUC, né? A PUC foi fundada ainda antes que a Unicamp, nos anos 40, a Unicamp nos anos 60, e é através disso, né, dessa qualificação da mão de obra, desses talentos que são atraídos aqui para a universidade, é que depois você vai adensando o território com esses novos equipamentos de ciência e tecnologia, né, os institutos de pesquisa. Aí a gente fala de hub, né? A gente tem ouvido falar muito de hub, inclusive tem um evento muito forte aqui na cidade que traz isso. A gente vai falar sobre essa questão da inovação. O que é hub de inovação e como que ele pode ajudar a cidade a desenvolver? O hub é quando você conecta várias coisas em torno, né, de um centro. Então, o hub de inovação, no caso, a gente tem aqui diversos hubs, porque também você pode segmentar isso, né? Então, Campinas já foi muito conhecida por conta da conectividade, né? A tratativa com 5G, hoje pesquisa até em 6G, é um polo de conectividade através do CPQD, Instituto Eldorado, muita pesquisa nisso também, a própria Unicamp. E hoje a gente tem diversos hubs de inovação, que são o Apta Hub, que é ligado à Secretaria de Agronegócio, Agropecuária do Estado de São Paulo, que é a Apta. Então, o Estado de São Paulo tem, por exemplo, 7 Aptas Hubs no estado, 4 deles estão aqui. Um dentro do Instituto Biológico, outro dentro do Instituto Agronômico, dentro do Itaú e outro na CAT. Então, Campinas acaba sendo uma referência, porque a gente também tem muitos institutos de pesquisa. Nós temos hoje 21 institutos de pesquisa, mais um que está chegando, que vindo de Fortaleza para cá. Então, a gente acaba atraindo cada vez mais esses hubs de inovação, esses talentos que querem ficar aqui, aonde você já tem esse adensamento, né? Então, é natural que as coisas aconteçam dessa forma. E a gente tem os hubs que estão sendo criados, né? O hub que a gente quer criar ali na área da estação, que é o pátio ferroviário, onde vai chegar o trem intercidades, e o próprio RIDS, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que é já num território onde estão as universidades, onde estão vários institutos de pesquisa e que a gente tem a ideia de que lá seja de fato um distrito de inovação, que é um modelo mais atual, moderno, que a gente vê em diversos países, vê inclusive no Brasil como alguns exemplos, e que a gente quer que tenhamos aqui também esse modelo de distrito de inovação. Eu posso até explicar melhor do que se trata isso. E a gente quer saber, inclusive, quando a gente fala de hub, desse polo de inovação que a gente tem, é muito interessante, né? Porque Campinas, ela tem a história do café, então ela tem uma história
que começou ali no café, na agropecuária, a gente pode dizer assim, Sim. né? Daí a gente se desenvolveu para o centro de pesquisa com as grandes universidades que são referências para o Brasil todo, que a gente tem um berço muito grande aqui, a gente pode dizer educacional, mas quando a gente pensa assim, falar agora é só acadêmico, a gente esquece que a gente ainda tem uma importância grande no agro, né? Você citou aí só quatro, né? Que tem lugar que não tem nenhum. A gente tem aqui 4 referências dentro da inovação. E quando a gente fala em inovação na agricultura, a gente está falando de melhorias, né? Para o setor alimentício do país, que é um celeiro. Exatamente. Nós temos 2 Embrapas, né? A Embrapa territorial, a Embrapa digital. Temos, na verdade, assim, o Instituto Agronômico, ele é o precursor de tudo isso. Foi criado em 1887 por Dom Pedro II e justamente essa questão, depois você tem um hub aqui logístico importante, né? Porque a gente tem já um adensamento das melhores rodovias aqui, né, que passam aqui na cidade de Campinas, somadas ao próprio aeroporto de Viracopos, que é um hub logístico importantíssimo, né, por conta da quantidade de cargas que são despachadas daqui e que chegam aqui também. Além disso, a gente tem 2 portos secos, além do aeroporto de Viracopos, mas justamente isso acontece porque a gente tem a qualidade de estradas, né? E a gente tinha um entroncamento de ferrovias por conta do café, né? Que também acontecia aqui. E, graças a Deus, a gente vai ter novamente aí a ferrovia chegando, né? Vindo de São Paulo, conectando Campinas a São Paulo, lá o terminal Barra Funda. 2029 com um dos trens chegando aqui, depois 2031 o outro. Então você traz novamente essa perspectiva de ter mais um modal logístico conectando a cidade. Então é um hub, além de um hub de tecnologia e inovação, né, que é muito forte ligado à questão da ciência, a gente tem um hub logístico também muito grande. Tudo colabora, né? Tudo colabora. E nessa colaboração que faz com que novas oportunidades aconteçam, a gente tem aí as startups, que são pequenos modelos ali de pessoas que têm uma ideia muito boa, e geralmente esse pessoal está saindo da faculdade, né, e já participou de pesquisa, e está ali montando alguma ideia que vai ajudar com inovação, com uma nova tecnologia. Como que está a atuação da prefeitura da nossa cidade para atrair startups e as empresas de tecnologia de centros de ponta? Na verdade, assim, o que a gente criou nessa gestão, na primeira gestão do prefeito Dário Saad, né, um esforço muito grande da equipe, né, obviamente sempre com a liderança dele, da gente trazer uma nova lei de incentivos fiscais. Então, um estudo muito grande da área de finanças, né, do secretário Caiado, liderando isso com essa visão de tornar a cidade mais atrativa, uma cidade mais amigável para atrair empresas. E como que você faz isso? Então, você traz incentivos fiscais, escolhendo alguns quinais daqueles que você deseja atrair para cá. E as empresas da área de tecnologia e inovação, obviamente, têm esse foco, justamente porque a gente já tem esse ambiente que colabora para isso, né? Então, se você, somado a isso, ainda traz uma lei de incentivos fiscais, fica ainda mais atrativo. Então, a gente tem recebido muitas empresas, né, também no sentido de serem data centers, né, que estão aqui já na perspectiva de se instalarem, né? Nós temos 2 que estão, na verdade 3, um já em instalação, mais 2 que estão aí em andamento bastante adiantado, né, de instalação aqui, porque somado a isso ainda a gente tem suficiência de energia para isso. Você tem que ter energia, você tem que ter também cabeamento óptico, você tem que ter uma somatória de coisas que
possa viabilizar um empreendimento como esse. E a gente ainda tem todo esse atrativo importante de incentivos fiscais, isentando 100% do ITBI, né, dando aí para quem é prestador de serviço o ISS de 5% para 2%, isentando, dependendo do valor do investimento, porque é calculado pelo valor, na verdade o incentivo fiscal ele é igual para todos, só o que muda é o tempo que ele vai ter. Ele pode ter 5 anos, 6 anos, 10 ou até 20 anos de isenção, por exemplo, de 100% do IPTU, o que é bastante atrativo. Com certeza. Então, essa somatória de coisas faz com que a gente atraia as empresas. E quando você atrai grandes empresas, você tem também as startups querendo ficar por aqui. Mas querendo ficar por aqui porque a gente tem esse adensamento grande já de institutos de pesquisa, e que a gente chama aqui de Deep Tech Valley. Deep Tech é aquela startup que trabalha com ciência, né? Que tem a pesquisa... Que saiu da universidade, já Isso, fazia aquilo, exato, e faz uma isso. extensão disso na vida... Não, e isso vira um negócio. Sim. Né? E daí a gente tem 2 exemplos de unicórnios que saíram daqui, né? O próprio Quinto Andar, que é um unicórnio, que nasceu dentro da Unicamp. Também o iFood, né? Que também nasceu dentro da Unicamp, que é referência mundial, então como exemplo de negócio. E a gente tem muitas empresas internacionais sendo atraídas para cá. Pelo fato da gente ter um hub logístico também muito importante, essas empresas também de logística, de e-commerce, também são atraídas para se instalarem aqui. Primeiro porque você tem um PIB muito alto e o PIB per capita alto. Então, você tem uma venda grande nessa região, é óbvio que menor do que a região metropolitana de São Paulo, mas muito significativa, porque o PIB per capita é alto. Então, também as empresas, a gente tem sido muito procurado por empresas grandes dessas de logística, de e-commerce, para poderem se instalar aqui, para daqui distribuírem os produtos, né? Nós temos uma que acabou de se instalar aqui, eles distribuem a partir daqui da chegada são 8 aviões que chegam por semana, 2 no domingo e 1 por dia, que já vêm inteiro vendidos, eles só descarregam aqui, daqui são distribuídos esses pacotes, são 200 mil pacotes por dia. Uau. Só uma empresa. E isso é geração de emprego também. Isso mas isso também muda a lógica dos negócios, né? Porque aquele comércio tradicional que você tinha antigamente, obviamente que existe muito saudosismo em cima disso, para todos, né? Em qualquer lugar do mundo, ele muda nos anos 80 com a vinda dos shopping centers, né? E agora com o e-commerce, que ainda tem um volume para se somar, né? Olhando para outros mercados que o e-commerce já se desenvolveu e representa 50% das vendas, né? Aqui você tem muito para crescer ainda, né? E você vai crescer justamente, você vai distribuir, você compra, o cliente é o mesmo, né? Quer dizer, você tem um aumento da população, mas o cliente é o mesmo, então daí você vai distribuir aquele que vai comprar no comércio de rua, aquele que vai comprar no comércio do shopping, aquele que vai comprar online. E aquele que compra de todas as formas, que é o que acontece com todos hoje. E a gente tem muito mais para falar, secretária. Inclusive, a gente está indo para o intervalo comercial, mas na volta eu vou querer saber um pouquinho sobre os RIDs, o RIDs, né? O RIDs. Que é um hub também, que a gente já falou aqui, a secretária explicou, mas é um hub diferente, que também é importante para a cidade, para o desenvolvimento. A gente volta daqui a pouquinho. O painel regional está de volta. Hoje estamos recebendo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e de Tecnologia e Inovação, Adriana Flose.
A gente falou no bloco anterior sobre a união ali, os centros de inovação, os centros de inovações que acontecem aqui na cidade, que a gente tem aqui, a grande pujança que é a inovação e a pesquisa na cidade. E eu gostaria de voltar nesse bloco, secretária, falando sobre o RIDS, que é importante também, né? Porque os hubs estão aqui acontecendo e o RIDS também tem a sua importância porque ele traz a atenção de fora, né? Não é nem do país, de outros países. E eu queria saber como que tá, se a gente já tem por aqui as perspectivas para ele acontecer. Justamente, é um projeto inovador, né, que começa na Unicamp, dentro do território que é dela, que é a Fazenda Argentina, uma área nova que foi comprada, contígua à área da Unicamp, e foi desenvolvido um projeto que foi desenvolvido através do BID, recurso do BID, por um escritório coreano e que houve uma participação grande da Prefeitura de Campinas, porque para que você possa instalar naquele território esse hub, que é um distrito de inovação, e o RIDS é Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Ele preconiza que a gente tem que ter muito na perspectiva das 17 ODS da ONU. Então, é muito importante que você tenha esse novo olhar para o território. Hoje, aquela área é uma área que você só instala empresas de base tecnológica, então você tem ali as universidades, a Unicamp, você tem a PUC, você tem o CPQD, né, os institutos, você tem a Global Tech, com vários institutos lá dentro também, você tem o CNPEM, onde está o Sirius, você tem o Instituto Eldorado, você tem a FACAMP, então você tem ali um conjunto de universidades e institutos, mas o que falta ali para esse território, a gente precisa então fazer uma mudança de zoneamento para que a gente possa ter um distrito de inovação. E o distrito de inovação significa que você tenha tudo isso, mas tenha também hotéis, que você tenha restaurantes, que você possa ter também outros tipos de equipamento que as pessoas também possam viver naquele território. Então, que você tenha moradias, que você possa construir prédios que tenham ali uma conexão com a própria cidade. Então, ele tem que ter até 7 andares. Então, é um novo modelo de arquitetura e de arranjo do território para você ter esse distrito de inovação. E a gente tem já perspectiva de investidores trazendo esse modelo de distrito de inovação para aquela área. Então, a gente está bastante animado, uma perspectiva da prefeitura, né, trabalhando nisso, somado aos incentivos fiscais que a gente tem dado, isso tem sido bastante atrativo. Porque você tem ali um total de área de 17 milhões de metros quadrados, onde já todos esses equipamentos citados já estão dentro desse território, e você tem uma área ainda vazia e que a gente idealiza que a gente possa ter, então, esse novo formato para que a gente passe a ter o Distrito de Inovação, então a gente possa ter o RIDS, que seja uma referência mundial justamente nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. A senhora disse que é preciso que se faça uma mudança na lei de zoneamento, isso já tem sido visto, já está em andamento para que possa acontecer, porque daí vai ser pronto. Um equilíbrio, né? Exato, é um trabalho feito já durante esses últimos anos, né, com diversas audiências públicas, né, foi um trabalho feito com bastante cuidado, ouvindo a população, e ele está pronto para ser votado na Câmara. Agora, a Câmara voltando no segundo semestre, já deve colocar em votação, porque está já bastante maduro o projeto para que a gente possa fazer essa alteração. Mas é uma alteração que traz um benefício enorme para aquele território, traz essa modernidade, essa perspectiva, né, da gente ter essa referência mundial, de ter um hub com esse olhar do desenvolvimento sustentável. E por falar em olhar mundial, né, essa questão do desenvolvimento sustentável, porque hoje também é impossível a gente falar de desenvolvimento, a gente falar de crescimento, se não for
sustentável, né, secretário? Porque o país, o planeta clama por isso. Por isso. Né? Se a gente não tiver o desenvolvimento sustentável, a gente não sabe se a gente tem continuidade aqui, né, na Terra. O planeta Terra está pedindo por isso. E tudo atrelado, porque uma coisa puxa a outra, eu queria falar da inovação, que já virou uma referência. Vou até ser ufanista aqui, vou dizer que é uma referência mundial, que foi o Campinas Innovation Week, né? Um evento que na minha lembrança aqui já era uma coisa que está tão consolidado que para mim acontece desde sempre. E você estava dizendo que tem 2 anos né, de Campinas Innovation. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que esse evento se tornou tão destaque, de Campinas, que colocou Campinas vamos dizer assim, no palco, com bastante destaque, que é o Campinas Innovation Week. É porque, verdadeiramente, Campinas já era tudo isso, né? E daí o que a gente fez, na verdade, tem 1 ano e pouco, porque a gente fez a primeira edição em junho do ano passado e a segunda edição em junho desse ano. Então, 1 ano e pouquinho, 2 edições, estão pela segunda edição. E a gente teve aí 15 mil pessoas na primeira edição e 20 mil agora. Na segunda, mais de 20 mil. Foram 30 e poucas mil pessoas inscritas. Então, a gente acabou tendo um destaque bastante grande nacionalmente, chamando a atenção de todo o ecossistema, porque nós trouxemos gente do Brasil inteiro, trouxemos inclusive gente de fora do país, e um evento que, diferente de todos os outros que acontecem, é um evento totalmente gratuito. Um evento dessa magnitude, mas totalmente gratuito. Por quê? Porque é um evento que foi impulsionado e coordenado pela Prefeitura, porque é papel da Prefeitura fazer isso pela cidade, né? Jogar esse holofote em cima de tudo isso que verdadeiramente a gente já é, né? A gente só está mostrando para as pessoas aquilo que a gente já tem. A gente chama isso, na perspectiva de quando você quer dar luz à inovação, da quádrupla hélice, quando você conecta a universidade, os institutos de pesquisa, as empresas, e daí faltava o poder público, né? Então, quando o poder público entra, ela tem esse poder de conexão desse ecossistema, fazendo com que, de fato, ele esteja conectado para dar destaque ao todo, ao conjunto. E o conjunto é a cidade de Campinas, né, que tem que se destacar, porque verdadeiramente, de forma isolada, muitos equipamentos já são referência mundial, né, coisa que ninguém tem, ou que tem quase que um no mundo, como o Sirius, né, que fica dentro do CNPq, que é um acelerador de luz síncroton, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que é um equipamento científico mais sofisticado que a gente tem no Brasil. É um equipamento científico único no hemisfério sul do planeta, né? Igual a ele só existe na Suécia e outro na França, que é esse acelerador de luz síncroton de 4ª geração. E agora, o maior investimento em ciência e tecnologia, que o Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo hoje no Brasil, está sendo feito aqui. São 2 bilhões de reais, e esses 2 bilhões eles estão sendo colocados para que seja feito um novo laboratório, que é o Orion, que vai ser conectado ao acelerador de partículas, com 3 feixes de luz que chegam até o Orion, e o Orion é um laboratório de segurança máxima 4, que vai trabalhar com vírus, e quando a gente tiver esse laboratório conectado, a gente vai ter uma singularidade, porque em lugar nenhum no planeta você vai ter um laboratório de segurança máxima 4 conectado a um acelerador de partículas. Então, e a gente tem sido referência, porque muito do que foi feito ali, praticamente quase tudo, foi feito com tecnologia criada aqui, né? Então, uma equipe de engenharia muito sofisticada
que trabalha lá, empresas que nasceram ali porque elas nasceram para criar equipamentos para atender essa demanda. Então, e muita gente não sabe que a gente tem um laboratório dessa magnitude, porque ele é enorme, é maior que um campo de futebol, né? Ele é incrível e ele funciona como se fosse um grande raio-x, vamos dizer assim, né? Com várias saídas para poder analisar diversos tipos de matéria, né? Então, é uma coisa que vale a pena conhecer. Agora, no último dia 31 de março, eles tiveram lá 2 dias né, de ciência aberta. Visitação, né? Foram mais de 30 mil pessoas que visitaram. Então, é assim uma coisa incrível, né, das pessoas poderem conhecer, se apropriarem disso, sentirem orgulho disso. E quando a gente traz o Campinas Innovation Week, a gente traz para poder mostrar que Campinas é tudo isso. Que Campinas já tem tudo isso, né, que tem 21 institutos de ciência e tecnologia, né, que é referência em diversas áreas, né, de semicondutores, na área também de nanotecnologia, na área de luz síncrono, enfim, a gente tem tantas muita referências coisa. hoje, e aquilo que mais sofisticado que você tem, que é a tecnologia quântica, né, e que a gente também já trabalha com isso aqui. É o que eu até dizia para a secretária quando a gente conversava sobre isso, que eu falava assim, é como se a gente tivesse um monte de produtos e a gente arrumasse na vitrine para que as pessoas soubessem que a gente tem aquilo, né? Uma maneira simplista de falar sobre ciência, mas para que as pessoas possam entender exatamente a importância que é Campinas e o desenvolvimento que a gente tem aqui, que é para a gente ter orgulho disso, né, secretária? E daí o tema central do Campinas Innovation Week desse ano foi desbloqueando o futuro. E daí, nessa perspectiva, a gente precisa desbloquear o futuro dos jovens, das oportunidades para as pessoas. Porque é muito importante a gente ter toda essa densidade em pesquisa, em deep techs, né? Mas isso tem que chegar na ponta. Então, como é que você faz para que... e daí foi bacana no evento, a gente também trabalhar com o varejo, com o microempreendedor individual. A gente teve, né, aí a participação muito grande e o apoio do Ministério do Empreendedorismo, da micro e pequena empresa. E daí, assim, como é que você traz, e também do Sebrae, o Sebrae for Startups, mas como é que você usa a inteligência artificial para vender mais? Como que você ensina isso, então, para o microempreendedor individual? Porque é importante tudo isso aqui para melhorar a vida das pessoas, para você trazer mais saúde, para no campo também da biotecnologia, dos alimentos, coisas que já tão avançadas no Brasil, mas é preciso chegar na ponta, é preciso chegar assim, como é que você usa essas ferramentas de tecnologia, mas para também dar uma nova perspectiva para o jovem que está começando uma carreira, como é que você também inspira essas pessoas para isso. E a gente, então, fez um trabalho de ir nas escolas, nas faculdades e estimulá-los a se inscreverem e a estarem presentes no Campinas Innovation Week para que eles fossem lá, vivenciassem aquilo, né, e enxergassem uma perspectiva de um campo que tem muito para crescer, sim, né? Sim. Mas é preciso, obviamente, ter foco naquilo, claro. Estudar para chegar naquilo, né? Mas tem muita oportunidade e Campinas é berço para isso. Então, acho que o grande presente para nós todos que fica é a gente poder ter atingido esse objetivo também de desbloquear o futuro para muita gente, para muitos jovens. Então, e para muitas pessoas que acabam descobrindo, puxa, mas eu posso fazer isso. Sim. E isso é uma ferramenta para melhorar aquilo que você já faz. E é possível para todos. E é uma questão cultural, né? A gente precisa criar essa cultura, porque de nada adianta a gente ter todo esse polo tecnológico se as próximas gerações não se interessarem para tocar isso, né? Porque a gente precisa dar continuidade para isso. Quais os setores da economia campineira? A senhora disse que lá no Campinas Innovation
vocês tiveram, e foi muito bacana isso, dar oportunidade e um outro ponto de vista para o pequeno empreendedor, como ele pode usar aquilo, como ele pode chegar mais longe, mas quais aí os ramos, os polos que são conectados dentro da tecnologia e quem ganha com isso, né? Eu acredito que isso é uma cadeia, então tem essa conexão dos ramos ali de negócios que são mais impactados, mas o pequeno negócio também se beneficia disso, né? Foi isso que a gente teve esse olhar, né, para falar tanto de tecnologia quântica, né, que muda a perspectiva de absolutamente tudo, mas chegar também no varejista, no pequeno prestador de serviços. A gente teve rodadas de negócio, a gente teve também uma área que era só para mulheres, né, que chamava Elas Conectam, que muitas mulheres estiveram lá durante os 4 dias falando da experiência delas e contando, inspirando outras mulheres a também seguirem por aquele caminho e vendo que é possível. Mas nós olhamos para diversas trilhas. Foram 10 trilhas, né, que a gente teve esse olhar. Uma trilha só de inteligência artificial, de forma geral. Essa trilha só para mulheres. Uma trilha só de startups, de investidores para startups. Tivemos um palco que as startups iam lá e faziam os pitches, né? Então, tivemos o pessoal da PUC que levou os alunos também, e daí os alunos também apresentaram trabalhos e perspectiva de negócios que eles criaram e daí foram premiados por isso. Enfim, foram 10 trilhas que nós olhamos, tinha lá uma área que era só uma conversa um pouco mais só para a área de ciência de fato, mas nós tivemos a participação não só do Ministério do Empreendedorismo Micro e Pequena Empresa, trazendo os temas deles de investimentos, até também olhando para a área do pessoal de artesanato, mas a gente teve o pessoal ali do Ministério da Agricultura que veio falar, né, de inovação no agro. Tivemos a oportunidade até de uma assinatura de um acordo entre o Ministério e a Secretaria de Estado de Agropecuária dentro do nosso evento para a criação de uma área de inovação e investimentos aqui dentro do Estado de São Paulo. A gente teve também o Ministério do Desenvolvimento através do pessoal da área internacional, né, olhando como é que você também qualifica as pequenas empresas para poderem exportar. Então, a gente teve uma participação bastante ampla, né, também o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado veio falar para empresários dos investimentos do Estado de São Paulo. Tivemos também a área de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, falando de distrito de inovação. Tudo vindo para cá para dar esse apoio, né? E que deixa o evento fortalecido, porque exatamente, tem todas as bases estão ali dando o apoio e isso faz com que enriqueça bastante e faz com que realmente vire um ponto de referência esse Campinas Innovation. Exatamente. Secretário, agradeço muito a sua participação Obrigado. Aqui. A gente já passou da hora aqui do nosso tempo, mas eu agradeço muito a sua participação e te convido para voltar outras vezes para contar essas novidades de inovação e tecnologia, porque eu acredito que quando a gente faz isso, a gente também estimula que as pessoas tenham interesse e que procurem, principalmente a formação, para que a gente possa continuar falando disso. Muito obrigada, Noemi. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Obrigado. O painel regional de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia aí do outro lado. Até a próxima.